Sim, eu sei que você estava esperando este conteúdo aqui porque a gente lê os comentários e a gente sabe exatamente o que vocês querem e vocês querem saber a carteira perfeita de FIIs para que em 2026 você só tenha sorrisos quando olhar para os seus fundos imobiliários. Primeiro, a gente precisa entender o que a gente espera para 2026. Por óbvio, não tenho bola de cristal, então não dá pra gente cravar na pedra tudo o que acontecerá bonitinho em cada um dos meses, né? Se assim fosse, adivinha, já tava tudo no preço. A gente não ia estar vendo fundo imobiliário nos níveis de preço que negociam atualmente, que eu já vou adiantar, espetaculares pra gente poder comprar. Tudo com muito desconto, todos os segmentos têm oportunidades interessantes. Incertezas naturais que já existem no dia a dia serão potencializadas pela famosa eleição presidencial. Vai ter emoção até outubro e não será pouca. Com eleição, sem eleição, pouco importa. Fato é que a gente atualmente tem um cenário de juro extremamente elevado. E quando o juro está elevado, você normalmente deprime o preço de ativo de risco. Balela, Ricardo! Ibovespa fazendo máxima histórica, IFIX fazendo máxima histórica, os dois espancando o CDI no ano. Tem essa conversinha não de preço deprimido. E você caiu na narrativa das manchetes na mídia. Eu não acredito nisso. Já inclusive escrevi artigo durante esse ano dizendo que esse papinho de máxima histórica do IFIX é brincadeira de mau gosto de quem tem preguiça de fazer conta. Por uma razão muito simples. Quando você retroage ao último momento em que os fundos imobiliários tiveram uma alta pujante, um ciclo positivo, que foi ali, encerrou-se no finalzinho de 2019, nos primeiros meses de 2020, antes da pandemia, se você pegasse este período e trouxesse até agora, o IFIX tinha que estar para cima de 4.000 pontos, para simplesmente ter entregado a inflação daquele período para agora. Onde está o IFIX? Os 3.590, flertando ali com 3.600 mais ou menos. Pelo menos no momento que eu gravo o vídeo. Tá longe de máxima histórica. Tá na máxima histórica nominal. Num país que tem a sua inflação 4, 5, 6% ao ano rotineiramente, olhar num prazo mais longo as coisas em termos nominais beira a inocência. Em termos reais, a gente está bem para trás. O Ibovespa, idem. Quando você olha para os ativos estão negociando, preço de fundo imobiliário, negociando a valores extremamente descontados. Eu consigo comprar um portfólio predominantemente de JK, Faria Lima, Vila Olímpia, pagando 26, 27 mil reais o metro quadrado? Bate nos proprietários e vê se você consegue. Chega a ser ofensivo uma proposta dessa. Na bolsa tem. Condomínio logístico ali em regiões predominantemente metropolitana, fartura de localização no raio 30 de São Paulo, que é o creme de la creme da logística, pagando 3.500, 3.600, 3.300 o metro quadrado. Bate nos proprietários, vê se eles vendem? Não, você não vai conseguir. Nos FIIs tem. Então a gente está num cenário em que as cotas estão baratas, por quê? A gente tem juro mais alto. Mas observemos boletim Focus, né, que o Banco Central divulga todo começo de semana. A gente percebe que nas últimas semanas as expectativas de inflação para 2026, para 2027, elas começam a cair lentamente. Ainda longe da meta de 3%, mas começam a cair. O juro real, olha só o gráfico que a turma vai colocar aqui para vocês agora, que eu preparei para ficar em tela cheia para vocês enxergarem bem. No começo do ano, lá no finalzinho de 2024, ou seja, como abril 2025, a gente vê toda a curva de juros, contrato futuro do DI na B3, toda a curva de juros em níveis muito mais elevados do que estão agora. Peguei aqui uma fotografia do final de outubro para vocês. Não é o melhor momento, como vocês podem ver, mas em relação ao que fechou o ano, a gente está numa situação muito melhor. Ou seja, o mercado já espera para mais adiante um nível de juro mais baixo do que estava esperando, do que estava precificando os ativos lá no final de 2024. Isso, inclusive, explica por que Ibovespa está indo bem, ajuda a explicar por que fundo
imobiliário está indo bem no ano, o IFIX está batendo com tranquilidade o CDI acumulado no ano, pelo menos até o final do mês de outubro, isso é uma verdade. As expectativas de juro para adiante começam a arrefecer. E a gente não pode ter uma carteira de fundos imobiliários que fica mudando quando a Selic começa a cair ou quando a Selic começa a subir, porque os sinais acontecem antes. Observe novamente este outro gráfico aqui. A gente tem a subida dos fundos imobiliários sem necessariamente movimento na taxa de juros. Aí quando a taxa de juros começa a cair, uma boa parte da alta já se materializou. Isso aconteceu lá naquele ciclo, né, do final do segundo mandato de Dilma, quando ela sofreu o processo de impeachment, e começo de governo Temer, né, quando o vice assumiu o final do mandato. Isso novamente aconteceu quando? 2023. Nós tivemos ali um sonho de verão, a Selic chegou a cair um pouquinho, lembra? Só que a forte alta do IFIX ocorreu justamente antes da primeira queda. Então ficar esperando o corte, desculpa, já foi. É por isso que eu já tô te dizendo como a carteira tem que estar preparada. Por quê? Porque a gente provavelmente vai ver o início do ciclo de corte de juros já no começo de 2026. Pode ser que seja já em janeiro, pode ser que escorregue para a reunião seguinte. Tinha uma turma aí mais emocionada achando que dezembro já daria. Particularmente não acredito nesse corte em dezembro. Mas para janeiro ou março, 45 dias de diferença, vamos lá, gente, pouco importa. Fato é que a gente já espera o início desse ciclo. Então a carteira tem que estar pronta. Como tem que ser essa carteira? Vamos lá então. Primeiro, eu tô com juro elevado. Se eu estou com juro elevado, hoje o meu cenário de juro é elevado. E mesmo que a gente inicie o corte, a Selic não vai cair como pedra. O corte é gradual, o Banco Central de forma cautelosa e, na minha opinião, acertada, vai fazer pausas para poder averiguar como é que a economia reage em relação a esse juro um pouquinho mais baixo. O juro ficará ainda num patamar elevado, pode não ser 15, mas que seja 14, 13, 12, por um período razoável de tempo. Então, a minha carteira de fundo imobiliário, a minha leitura, ela terá que ter tijolo, alguma coisa entre 60% e 70%. E no papel aqui, vamos colocar 70% para ficar mais ok, né? Seria 30% ou 40%. Eu gosto mais dessa fatia aqui de 30% em papel. Mas aqui vem um modelo de alocação em que entendemos que a gente consegue pescar ainda mais esses níveis de preço esmagado. A gente consegue comprar ainda mais barato os ativos, os fundos imobiliários negociados em bolsa. E por conseguinte, né, esses imóveis ou essas carteiras de dívida que estão ali dentro desses fundos. Uma parte disso daqui, gente, que é mais ou menos algo entre 20% a 30%, e eu fico mais aqui nesse 30%, vai ser uma turma multi-estratégia mais fundo de fundos. Então, um pedaço disso daqui eu faço não utilizando fundo de tijolo propriamente dito, não fundo de papel propriamente dito. Eu terei multi-estratégia e FOF que, quando eu explodo para o nível seguinte e eu desmembro, eu tiro essa casca multi-estratégia, tiro essa casca FOF e jogo o que é papel deste lado e o que é tijolo deste lado, eu vou ficar com 70-30, 70 tijolo, 30 papel. Mas estes 30% daqui eu fiz via multi-estratégia e FOF. Por que eu faço via multi-estratégia e FOF? Porque eu tenho duplo desconto. Estes caras compram FIIs lá dentro, uma parte importante da carteira. Os FOFs, eles são obrigados a ter mais FIIs. Os multi-estratégias, às vezes 30% da carteira, 50% da carteira, um ou outro está até mais posicionado, e eles estão negociando abaixo do patrimonial, com desconto em relação ao patrimonial. Então eu compro com desconto algo que está cheio de fundo imobiliário que tem desconto lá dentro. São duas camadas de desconto. Lembra que eu te falei aquele fundo que a gente pode comprar imóveis nas melhores regiões de São Paulo, escritórios pagando 25, 26 mil reais o metro quadrado? Ele estando nesta fatia, um pedacinho aqui, você pode ter um pedaço aqui, diretamente o fundo, mas se ele tiver aqui e você compra um desses caras com 10, 15% de desconto em relação a patrimonial, em cima deste valor, você joga mais uma camada de desconto, de 10 ou 15%. Você compra ainda mais barato, você compra ali perto dos 20 mil reais o metro quadrado, o que é uma maravilha, né? Queríamos ter mais recursos para poder aproveitar estas oportunidades que o mercado anda nos dando. Então,
Este elemento, na minha opinião, ele é chave hoje na boa carteira de fundo imobiliário. Você tem bons portfólios de multi-estratégia, grandes, líquidos, focados em ativos de belíssima qualidade, boa gestão, e FOFs nas mesmas condições, negociando abaixo do patrimonial. Quando você incrementa a tua alocação com estes componentes, você ativa esse duplo desconto, em que estes caras possuem um dividendo elevado, consistente, basta olhar histórico. Olhe o histórico deles e olhe o guidance. O que é o guidance? É a previsão para adiante. Boa previsão de manter esse nível mais pujante de distribuição, negociando abaixo do patrimonial, ou seja, me dando a oportunidade de ganho de capital. Eu tenho um bom carrego de renda com ganho de capital. Eu consigo isso nos tijolos, de forma direta, quando eu compro lá um fundo de shopping center, um fundo de logística, um fundo de escritório, e consigo ainda melhor quando eu vou via FOF multi-estratégia. Ricardo, por que você não faz tudo só com esses caras aqui? Porque essa turma chacoalha mais. E porque aqui a gente seleciona bons gestores, a gente seleciona boas carteiras, mas no final do dia essa gestão tá na mão ali do terceiro. Então eu também gosto de ter na minha mão esta definição aqui. Aqui estão fundos de tijolos que eu entendo que realmente faz muito sentido ter neste momento. Podem e realmente estão também nessa fatia? Sim, mas aqui a saída dessa posição não está na minha mão, está na mão do gestor. A gente confia, óbvio, mas eu deixo um pedaço aqui também para que a gente defina quando chega o momento de venda. No fundo de papel, o que é que você tem que fazer? Não inventa fundo high grade. Os fundos high grade estão dando oportunidades excelentes, negociando abaixo do patrimonial muitos deles, especialmente as carteiras que estão indexadas à inflação. Mas Ricardo, o CDI está pagando mais, não é melhor comprar fundo CDI? A inflação no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Não duvide, especialmente nessa janela mais curta de final de ano, em que a gente pegou alguns meses em que o IPCA veio mais baixinho. A gente teve um mês que ele foi negativo em 0,11, a gente teve o IPCA de outubro que veio bem magrinho, 0,09, impactado ali por mudança de bandeira, que saiu da vermelha 2, veio para vermelha 1, a bandeira da conta de energia elétrica, própria inflação de alimentos, alguns componentes deram uma forcinha. Não se iluda com estes números de curtíssimo prazo que vieram um pouco mais benéficos. Ufa, que bom! Eu gostaria muito de acreditar num país que no futuro, no Brasil, em que a gente tivesse uma inflação de longo prazo estabilizada, sem grandes solavancos, de 2 ou 3% ao ano. Eu adoraria ser esse brasileiro otimista, mas a realidade não me deixa ser tão otimista. Então é por isso que na parte de fundo de papel eu quero high grade mais dedicado à inflação. Deixe-me proteger o poder de compra com um ganho real. As carteiras estão pagando aí PCA mais 9, PCA mais 10 em high grade, gente. Não precisa ir para o mundo ali apimentado de high yield, tomar risco desnecessário. Fica aqui, negociando abaixo do patrimonial, que dá um conforto ainda maior. Então pega um pedaço dessa posição, foca nesses nomes, fundos grandes, fundos líquidos, com histórico. Como é que você faz a seleção do tijolo? Por segmento. Segmento que eu mais gosto hoje, shopping. Então no shopping, a maior fatia, log e escritório na sequência. Shopping, vamos lá, você vai consumir um pedaço desses 70 com essa fatia aqui, né? Do que sobrar lá, pense em algo como, sei lá, uns 18% mais ou menos em shopping center. Aí você vem para escritório e logística, você pode dividir aqui 14 para cada um. Renda urbana, renda urbana é aquele fundo que tem contrato mais longo, renda mais previsível. Essa turma tá um pouco melhor precificada, tá? Não tá tão mais barato como eu vejo, por exemplo, no escritório, que tá barato pra caramba, tá barato demais. Aqui, pense em, sei lá, algo como 5 a 7% da tua carteira. Ai, cara, mas paga mais. Cuidado com a sedução do dividend yield. Faz equilíbrio para você ter ganho de capital. A gente vai entrar numa janela que essas cotas de fundo imobiliário vão se valorizar bem. Então esteja preparado para capturar a turma que, na minha opinião, vai andar mais. Obviamente, para fazer tudo isso daqui, se você estiver achando complicado e quiser a minha ajuda, agora é hora, hein? 50% de desconto para assinar a Finclass, melhor condição do ano. Você vai ter a nossa curadoria para montar a fatia de FIIs da sua carteira, os outros analistas da Finclass cuidando de recomendações em renda fixa, em ações, em investimento no exterior, em investimentos alternativos, mais de 70 aulas do básico avançado para você entender sobre o mundo dos investimentos, a nossa comunidade para você participar lá, jogar suas dúvidas, para você consumir o conteúdo que a gente coloca todo dia lá,
fato relevante, esmiuçando o fato relevante, resumindo o relatório gerencial, colocando as coisas que são importantes do cenário econômico e político. Live todo dia com o analista para você esclarecer suas dúvidas. Todo dia. Quinta-feira, por exemplo, é comigo. Tudo isso na melhor condição do ano, 50% de desconto. Agora é hora, link tá na descrição. E eu quero saber nos comentários, coloca aí pra mim se a sua carteira tá com essa carinha aqui. Você tem mais papel? Você tem mais tijolo? Como é que você tá vendo o mercado para 2026? Conte pra mim. Você tá mais confiante? Ou você prefere uma posição mais conservadora ali? Até porque, vamos lá, a gente vai ter eleição, a gente sabe que vai ter volatilidade. Chacoalhar vai, turma. Não vou enganar ninguém. Chacoalhar vai. Só que essa posição aqui, esta estrutura tem tudo para ser a carteira perfeita e extrair muito valor em 2026. O like não é tributado. Eu conto com o teu like. Tenho certeza que esse conteúdo foi riquíssimo para você. Manda aquele like bacana, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, seus familiares, para todo mundo poder beber dessa carteira perfeita de fundos imobiliários para 2026. E eu te espero no próximo vídeo, porque você sabe, eu volto com muito mais de FIIs. Um grande abraço. Tchau, tchau.